É, Levi Trindade. Vai ter mais trabalho pra você aqui, viu? Nós vamos encher o teu saco. E aí? Que bom que você tá aqui. A história dessa tag é interessante porque finalmente o nosso grande Bob tá aí de volta. Peço até para que vocês conheçam o canal do Bob, tô deixando aqui embaixo. O grande Bob, meu irmão, meu parceiro de muito tempo aí de celebração da nona arte. Obrigado pelo convite, pela honra da indicação. Essa tag que nos traz um tema bastante interessante que move aí as nossas discussões pelas redes sociais. Traz o tema que é o seguinte: uma HQ, vamos indicar uma HQ que deve ser republicada. E esse vídeo também é um tributo ao nosso amigo Alex Jin, né, do grupo Templo das HQs Esquecidas, que nos forneceu um trabalho, uma ação de utilidade pública. Graças ao Alex que nós temos a republicação de Terra X, porque o Alex, além de um cara insistente, também é um cara de muito bom gosto. E ele lá pegou no pé da Panini para ser feita essa republicação. Então fica aqui mais uma sugestão. Além de Terra X, quero também que seja republicada Crise da Identidade, uma obra que até hoje eu não consigo entender o porquê que a Panini insiste em não republicar. E aqui fica o meu recado para a Panini: vocês ficam aí perdendo tempo, sim, perdendo tempo com essas republicações tão recentes que acabaram de sair em mensais e deixando de lado grandes clássicos que estão na geladeira há tanto tempo como isso aqui. O que vocês podem ver aqui é o que eu tenho, as mensais antigas, sim, que estão guardadinhas aí em um box personalizado do meu super amigo Nailton. Como vocês podem ver aqui, o box ele guarda direitinho as mensais, olha só. Olha que show, galera. Então nós temos aqui essa mensal, essas mensais são 8 edições que compuseram essa história, uma história isolada, como a gente costuma chamar, como é chamado de Elseworlds. São histórias independentes que não fazem parte da cronologia oficial. E o interessante é que são geralmente essas histórias independentes, que são fechadinhas, que não fazem parte da cronologia oficial da editora, que são as melhores. Para mim, com certeza, isso aqui tá entre o top 10 aí de todas as histórias, das melhores histórias de todos os tempos. Crise de Identidade se trata de uma história que mais uma vez traz a humanidade, que explora a humanidade dos super-heróis e nos questiona, nos traz aquela reflexão. Se você fosse um super-herói e alguém ameaçasse a sua família, o que é que você faria? Tudo aqui começa com alguns super-heróis que têm as suas identidades secretas reveladas ao mundo e que a partir disso nós temos aqui alguns atentados sobre parentes deles. Começa aqui pelo Homem Elástico, que tem uma tragédia familiar e todo mundo começa a ficar com medo, preocupado. Caramba, mas então o cara tinha sua identidade revelada, exposta, e foi por isso que aconteceu. Foi por isso que aconteceu essa tragédia. Uma das coisas mais interessantes dessa história é até que ela explora bastante os personagens tidos como secundários da editora. Nós não temos o costume de ver histórias desses personagens da forma como foi trazida aqui. Em Crise da Identidade são muito explorados os personagens como o Átomo, o próprio Homem Elástico e os dramas desses personagens, que assim como o Reino do Amanhã, que nós fizemos um vídeo aqui, explora esse lado humano do personagem, os seus dramas particulares e coloca a família no meio, né? A partir do momento em que nós temos a exposição das identidades secretas desses super-heróis, uma série de tragédias começam a acontecer com eles, e aí começa todo mundo a ficar com medo, né? Caramba, se alguém souber quem eu sou, na verdade, qual é a minha identidade secreta, amanhã minha esposa, meu filho, minha mãe, minha tia, minha avó vai amanhecer comendo mosquito.
Aqui, por exemplo, nessa capa a gente já vê um túmulo com super-heróis aí em cima refletindo sobre isso. São capas aí que muito bem contextualizadas, que mostram muito o drama dos personagens. Aqui nós temos inclusive uma etapa da história em que é preciso que a Mulher Maravilha use o seu laço da verdade, porque começa um herói, um personagem ficar desconfiado do outro. E aqui nós temos inclusive o parceiro do Batman sofrendo aí um drama, e nós temos aquele que é um dos mais desconfiados de todos. O próprio Batman começa a ficar mais paranoico do que ele já é. Então ele chega ao seu limite. Nós temos aqui o Batman tomando atitudes que a gente não imaginava que ele tomaria, por mais paranoico que ele fosse. Tudo isso em cima desse drama dos personagens terem um medo de terem a sua identidade secreta revelada e a partir disso sofrer aí uma série de retaliações. Os desenhos dessa história também colaboram muito para a qualidade dela. Aqui, por exemplo, nessa capa nós temos esse desenho clássico dos personagens beirando a decisão de abandonarem os seus mantos, as suas capas. O símbolo de justiça acaba ficando um pouco desguarnecido diante do medo. A esperança vai se perdendo diante do medo dos próprios super-heróis. E também nessa história, assim como em Reino do Amanhã, por isso até em razão dessas questões pessoais, que a humanidade é explorada. Eu fico me perguntando por que essas editoras elas demoraram tanto a perceber que o público gosta desse tipo de história em que a humanidade dos personagens é muito explorada. Ao invés de ficar algo totalmente superficial, onde o super-herói nem tem uma vida própria, né? Ele vive o tempo todo em guerra, lutando contra os vilões, né? Ele não tem uma vida particular, subjetivo, seus dramas particulares geralmente não são explorados, principalmente nessas histórias mais modernas. Então nós tivemos aí esse vácuo, né, dos anos 90 até os Novos 52, em que essas histórias ficaram extremamente superficiais, e eu não estou usando a expressão superficial com desdém não, apenas caracterizando a era, a fase do mercado de quadrinhos, até que finalmente em Renascimento nós tivemos o retorno dessa humanidade, como eu costumo dizer aqui. Então essas duas histórias que eu citei aí nesses vídeos, tanto o Reino do Amanhã quanto Crise de Identidade, são para mim o símbolo do porquê que Renascimento tem dado tanto certo. Essas histórias, apesar delas serem fechadinhas e independentes da cronologia oficial da DC Comics, elas simbolizam com muita expressão toda a essência da Editora das Lendas, em cima do peso dos seus personagens, né? É a esperança depositada em cima do Superman, é o medo e a paranoia do Batman, explorando bastante essas características dos seus personagens e dentro de um conjunto desenvolvendo uma história, um roteiro muito a contento. Parabéns para todos os envolvidos aqui e meus pêsames para Panini, que está perdendo tanto tempo e tanto dinheiro em não republicar histórias lindas, clássicas e tão espetaculares como essa aqui. Tá, você pode até dizer: ah, Ciro, mas essa história nem é tanta coisa assim, nem é lá essas coisas igual você tá falando. Tudo bem, questão de opinião, mas o que eu acho que é uma unanimidade é que todo mundo gostaria que essa história fosse republicada. Inclusive, na campanha do nosso querido Alex aí no grupo Templo das HQs Esquecidas, essa HQ, ela tá ali no topo das mais pedidas. Então eu espero que a Panini finalmente volte a ouvir o seu próprio público. Então fica aqui a minha torcida para que a Panini finalmente republique essa história aqui, e fica a minha indicação para os meus parceiros do canal Tô na Área. Aí Laerte, aí Stefano, tá com vocês, cara. Eu tô com saudade de vocês, então tá aqui uma oportunidade para que a gente possa matar um pouquinho a saudade de vocês aí. Para quem não sabe, foi o Laerte França, que produziu para mim essa vinheta do canal, essa linda vinheta do canal. Ele me deu esse presentaço, grande Laerte. Eu sou muito grato a você, meu parceiro de Frank Miller lá. Ele, em 2015, ele conseguiu, e em 2016 foi a minha vez. Nós ficamos aí
nessa luta. Foi daí que surgiu essa amizade tão incrível. Eu gosto demais, eu sou fã do conteúdo que vocês produzem. Vou colocar o link do Tô Na Área aqui embaixo. Passo essa bola aí da tag para vocês, tendo em vista que a ideia de uma tag é justamente dar seguimento a essa ideia, mantendo viva a chama da celebração da nona arte. Eu quero agradecer a vocês, viu? Obrigado pela companhia, pela paciência de ter ficado até o final desse vídeo. Continuem conosco e sejam sempre bem-vindos ao nosso Conexão Cidadão.